Estava sentado na minha carteira, olhando para a cara dos outros professores que tinham acabado de ser contratados comigo. A diretora da escola estava falando sobre as políticas de pagamento, contra-cheque e etc. Eu lembro de estar bem satisfeito de estar ganhando R$ 21 por hora-aula. A minha colega, que também dava aula de inglês, mas numa franquia popular, ganhava R$ 14 a hora-aula. Então, eu achei justo. 20 anos depois, conversando com um professor durante uma sessão de coaching, fiquei sabendo que uma escola bastante renomada estava pagando aos seus professores iniciantes R$ 24 a hora-aula. Em 20 anos, o professor de início de carreira teve um aumento de R$ 3. Fiquei com uma sensação de que tinha alguma coisa muito errada nisso. Será que isso é normal? Pedagotech 52. Bem-vindo à Pedagotech. Eu sou Marcelo Osana, professor de inglês, formador de professores e alguém que está chegando aos 20 anos de profissão com muito amor pelo que faz e muitas perguntas que ainda não consigo deixar de lado. No episódio de hoje, eu quero explorar uma coisa que me persegue já há algumas semanas: a desvalorização do professor de inglês no Brasil. Não é uma denúncia, é uma reflexão. Porque a pergunta que me interessa não é quanto deveria ganhar um professor. A pergunta que me interessa é: o que acontece com uma profissão quando o mercado trata a experiência como se ela não valesse nada? Durante esse coaching, o professor com quem eu estava trabalhando tinha 4 anos de experiência. Tinha certificados, treinamentos, presença em sala, curiosidade genuína, capacidade de ler um grupo e ajustar o que estava planejando em tempo real. É o tipo de coisa que você não aprende num cursinho. Vem de anos prestando atenção. A gente estava conversando sobre planejamento, sobre como ele estruturava as suas aulas. E num determinado momento ele parou e disse uma coisa que me deixou perplexo: o quanto ele ainda estava recebendo. Eu não soube o que responder. Fiquei pensando no meu início de carreira e fiz as contas. 4 anos de experiência, formação específica, um repertório pedagógico crescente, e aquele professor estava recebendo praticamente o mesmo que eu recebia 20 anos atrás, quando eu tinha acabado de entrar sem experiência nenhuma. O mercado de línguas, em muitos contextos, não precifica a experiência. Ele precifica a presença. Você está em sala? Você deu aula? Então você recebe. O que você acumulou, o que você desenvolveu, o que você aprendeu a ver, que um professor novato ainda não vê, isso, na maioria das planilhas, não existe. Aquela conversa com esse professor me levou de volta para 2006 e me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha articulado com essa clareza toda. A questão não é só o salário, é o que o salário comunica sobre o valor da expertise. Quando R$ 24 em 2026 equivale, em poder de compra, a menos de R$ 21 em 2006, o mercado está dizendo alguma coisa. Está dizendo que 20 anos de desenvolvimento profissional valem menos do que valiam quando você começou. E isso não é só injusto,
é destrutivo. A pergunta que a maioria faz quando esse assunto aparece é: como que o professor poderia ganhar mais? É uma pergunta válida, mas ela nasce de uma premissa que eu quero questionar. A premissa de que o problema é individual, que a solução está no professor se reposicionar, construir uma marca, encontrar um nicho. E essas respostas são reais. Afinal, estou aqui conversando com vocês. Mas elas respondem a um sintoma e não a causa. A causa é o que a gente pode chamar de invisibilidade da expertise pedagógica. Deixa eu explicar. Primeiro, o que parece estar acontecendo? Do lado de fora, a desvalorização do professor de inglês parece ser uma questão de oferta e demanda. Tem muita gente querendo dar aula de inglês, então o preço cai, simples. Mas isso não explica por que o preço mal se move, mesmo quando a demanda pelo idioma explode. O Brasil nunca precisou tanto de inglês. Seja para o Enem, seja para o mercado de trabalho, para a vida digital, a demanda pelo produto cresceu. O salário de quem produz não acompanhou. Então, tem alguma coisa mais profunda aqui. Segunda, o que está realmente acontecendo? O mercado de línguas, em grande parte, trata o professor como executor de um método, não como produtor de um saber. Quando uma escola franqueada entrega ao professor um livro didático, um script de aula, uma progressão curricular pronta, ela está implicitamente dizendo: o conhecimento está no material. Você é o entregador. Nesse modelo, a experiência de um professor que está iniciando, ou de um professor com 20 anos de experiência, com capacidade de ler um grupo, de identificar onde o aluno específico travou, de ajustar a sequência no meio da aula, não aparece na planilha porque o modelo não foi desenhado para enxergar isso como tal. É isso que eu quero dizer com invisibilidade da expertise. Não é que a experiência não existe, é que o sistema não tem instrumentos para medir isso. E então age como se não existisse, ou se não valesse nada. E é exatamente isso que estamos todos vivendo. Não é ingratidão da escola, é cegueira estrutural do sistema. E o dado que eu não consigo tirar da minha cabeça é esse. O salário de entrada da profissão, o valor que uma escola paga para quem está pisando em sala de aula pela primeira vez, caiu de R$ 21 em 2006 para R$ 24 hoje. Esse aumento de R$ 3 em 20 anos é completamente desvalorizado por 20 anos de inflação. R$ 3 em 20 anos. Usando aqui a calculadora do iDinheiro, R$ 24 hoje, descontado a inflação pelo IPCA de 20 anos, em 2006, equivale a R$ 9,50. É claro que quem tem 20 anos de experiência não está recebendo hoje o que recebia 20 anos atrás. São 20 anos de experiência, de formação contínua, de uma prática desenvolvida. E esse professor, obviamente, vai ganhar muito mais do que um professor iniciante. Mas mesmo assim, essa remuneração não acompanhou o custo de vida no mesmo período. E fazendo esse mesmo cálculo, 20 anos de experiência remunera hoje menos do que o início de carreira, 20 anos atrás. 20 anos de inflação acumulada corroem esse poder de compra de forma silenciosa. E se o ponto de partida piorou, a pergunta inevitável é: o que esse mercado está comunicando sobre o valor do trabalho de ensinar? Terceiro,
O que pode mudar? Existe uma coisa que o mercado não consegue ignorar para sempre, que são os resultados, que ele não consegue explicar de outra forma. Quando um professor constrói uma prática tão específica, tão documentada, tão ligada a resultados concretos, seja no Enem, seja na aquisição real da língua, seja na retenção de alunos, ele começa a criar uma evidência que o modelo padrão não consegue replicar. Isso não muda o setor, mas muda a posição de quem faz isso dentro do setor. No contexto de um ensino médio, por exemplo, isso tem uma forma muito concreta. Um professor que consegue articular não só o que ensina, mas por que aquela sequência, por que aquela abordagem para aquela turma específica, por que aquele feedback naquele momento. Esse professor está construindo alguma coisa que vai além da aula. Está construindo autoridade profissional. E a autoridade profissional, ao contrário do salário de entrada, é uma coisa que o mercado eventualmente tem que negociar. Eu não estou dizendo que isso é simples. 20 anos de inflação não são corrigidos por um professor se posicionando melhor. R$3 de diferença em 2 décadas são um reflexo de uma lógica estrutural que não vai mudar porque um profissional individual decidiu documentar a própria prática. Mas existe uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos que vão além da questão econômica. Quando você ensina com clareza sobre o que está fazendo e por que está fazendo, quando você trata a sua própria prática como objeto de reflexão e não só de execução, você muda a sua relação com a profissão. Não o salário, a relação. E essa relação é o que permite continuar com energia, com curiosidade, sem ceder à pedagogia do cansaço, que transforma professores brilhantes em executores exaustos. Na última vez que conversei com esse professor, ele tinha começado a escrever sobre suas próprias aulas, não para publicar, só para pensar, e ele disse que estava enxergando coisas que antes passavam rápido demais. E é esse o movimento que me interessa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que descrever em uma frase o que você faz que um professor iniciante ainda não consegue fazer, você conseguiria? Não é para mostrar para ninguém, é só para você mesmo. Porque talvez o primeiro passo não seja convencer o mercado do seu valor. Talvez seja você mesmo saber, com precisão e sem falsa modéstia, o que você construiu. Obrigado por ouvir até aqui. Se esse episódio fez sentido para você ou se ele incomodou do jeito certo, compartilhe com um colega que também está navegando nessa realidade. Às vezes a conversa mais importante é aquela que a gente não está tendo. Acompanhe os textos da Pedagotec no nosso Substack, pedagotec.substack.com. E até a próxima.